Boa noite. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, confirmou a retirada do aeroporto do Guarujá do pacote de privatizações do governo. O anúncio do coordenador do Programa Estadual de Desestatização atende reivindicação da prefeitura local. A cidade litorânea, com alto potencial turístico, já encaminhava projeto próprio de concessão do aeroporto. O prefeito Walter Suman afirmou que a licitação será publicada nos próximos dias. E veja nossos outros destaques. Reforma da Previdência é aprovada em comissão sem estados e municípios. Revolução Constitucionalista completa 87 anos. Agora, no Jornal da Assembleia, segunda edição. Aumenta a desigualdade de renda do trabalhador no Brasil. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, os 50% mais pobres da população ficaram com 17,9% de toda a renda dos trabalhadores em 2017. Em 2015, eles tinham 18,3% do total da renda. Do outro lado da pirâmide, os 20% dos trabalhadores mais ricos aumentaram a participação no total da renda, de 56,37% em 2015 para 56,81% em 2017. Os 10% mais ricos ficaram em 2017 com 41,3% da renda total dos trabalhadores. Os dados mostram a reversão de tendência. Até 2015, os números indicavam redução da desigualdade no Brasil. Segundo a OIT, a concentração de renda não é um caso isolado do Brasil. Na tarde desta quinta-feira, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma da Previdência apresentado pelo relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Foram 36 votos favoráveis e 13 contrários. Os deputados ainda votaram nominalmente sobre os destaques do texto proposto na comissão. Apesar das frequentes turbulências políticas no Congresso, o objetivo agora é aprovar a PEC da reforma da Previdência no plenário da Câmara até o dia 17 de julho, véspera do recesso parlamentar no Congresso, e encaminhar o texto para ser votado no Senado a partir de agosto. Deputados opositores da comissão especial que analisou a reforma da Previdência tentaram adiar a votação do projeto com manobras regimentais na noite de ontem. Mas na manhã desta quinta-feira, a proposta apresentada pelo relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, foi aprovada por ampla maioria, 3/4 do total de votos. Na sequência, os membros da comissão passaram a avaliar um por um os 25 destaques de bancada e os 99 individuais. São propostas de alteração no texto base que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve apresentar rapidamente ao plenário da Casa. Como se trata de uma emenda constitucional, será preciso a aprovação de 308 deputados, em 2 votações distintas. A aliados, Maia garante ter uma lista com 325 deputados favoráveis ao texto. Durante a tramitação da PEC na Comissão Especial da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro se empenhou pessoalmente para atualizar o texto, oferecendo algumas vantagens a mais para policiais federais e rodoviários. O aceno presidencial não agradou a toda a categoria. Segundo o presidente, o problema é que ninguém quer perder nada. Para alguns deputados e senadores, os atos de Bolsonaro enfraqueceram o argumento de que a reforma acabaria com privilégios na Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não tem se pronunciado. O governo federal prevê uma economia de R$1 trilhão em 10 anos com o projeto aprovado. O texto segue agora para o plenário da Câmara, onde vai passar por 2 turnos de votação. A aprovação da proposta de emenda constitucional exige um mínimo de 3/5, ou seja, 308 votos em 2 turnos de votação. Se aprovado, vai à Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ao plenário, onde também precisa de 3/5, ou 49 votos para a promulgação do presidente.
A Revolução de 1932 é um dos capítulos mais importantes da história de São Paulo. O combate às forças federalistas de Getúlio Vargas é cercado de lendas e versões. O confronto, iniciado em 9 de julho, tem ainda muito a ser estudado. O Jornal da Assembleia, segunda edição, oferece uma pequena contribuição, uma série de 3 reportagens de Maxwell Figueiredo, que pretende lançar alguma luz sobre o episódio. A primeira delas você vai ver agora. A Revolução Constitucionalista de 1932 completa agora em 2019 87 anos. Há quem diga que com a Revolução de 32 houve um processo na formação da Constituição Federal de 1934 no governo de Getúlio Vargas, ou seja, quase 2 anos depois. Há quem diga inclusive que esse é o principal ganho, um dos principais ganhos da Revolução de 32. Quem está aqui comigo é o historiador Ricardo Della Rosa para bater um papo com a gente sobre a Revolução de 32, quer dizer, quase dois anos depois, houve a Constituição Federal de 34, onde há muitos ganhos em termos sociais, não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil, como, por exemplo, o voto feminino foi um deles, a conquista do voto feminino. Sem dúvida nenhuma. O 32 é um movimento muito importante. Muita gente questiona como os paulistas comemoram uma revolução que não foi ganha. Na verdade, eu acredito que foi ganha, sim, talvez não tenha sido ganha nas armas ali naquele período, mas a gente teve muita coisa que São Paulo gostaria que fosse real acontecendo logo depois da Revolução. Mas o que eu acho mais importante sobre a Revolução 32 é o que São Paulo conseguiu desenvolver em tão pouco tempo, foram 3 meses, né? Então, assim, indústria, São Paulo não tinha arma, né? Criou-se uma indústria de armas para abastecer a Revolução. Então a gente fazia cartuchos, faziam granadas, a gente fazia bombardas, a gente chegou a desenvolver capacetes de aço para que as tropas paulistas pudessem ir para o combate. Então, quer dizer, você imagina que em 1932 você parar a indústria para desenvolver um esforço de guerra, em 3 meses você está produzindo isso, é só um exemplo pequeno do quanto São Paulo foi vitorioso durante a Revolução. E aí a gente tem esse redirecionamento, inclusive, da indústria bélica aqui no local, em São Paulo, um redirecionamento local, até porque uma tática do governo federal foi justamente cercar o estado de São Paulo para que as armas não chegassem até aqui para os revolucionários. Exatamente. Na verdade, a gente tem São Paulo sendo desarmado, né? A Força Pública de São Paulo, que é a atual Polícia Militar, desde 1930 começou a ser paulatinamente desarmada, porque Getúlio Vargas já meio previa que São Paulo podia se rebelar, né? Então tirou todo o armamento do Exército e da Força Pública, desmantelou inclusive a aviação da Força Pública, que existia, a Força Pública tinha aviões de combate, né? Então isso desde 1930 foi sendo desmontado. Chegou a Revolução, São Paulo de fato se rebelou contra Getúlio, só que na falta das armas a gente produziu o nosso material bélico. Isso é uma conquista da indústria, né? Em pouquíssimo tempo a gente estava produzindo granadas de fragmentação, bombardas, que é uma bomba que você coloca num cano, ela é lançada para o lado inimigo. Você tinha munição de fuzil sendo produzida aqui, capacetes de aço de indústrias que faziam móveis de aço e cofres pararam de fazer esse tipo de material e começou a produzir capacete nos modelos da Primeira Guerra, franceses e ingleses. Então, quer dizer, até trem blindado a gente construiu, né? Justamente para dar combate às tropas federais. Então, quer dizer, eu acho que esse é só um tipo de conquista. Você tem várias outras conquistas. Por exemplo, a gente tem ali a participação das mulheres em 32, que foi extremamente significativa, né? Hoje a gente fala tanto de feminismo, a gente tem as mulheres trabalhando na retaguarda, então elas costuravam farda, elas organizavam a entrega de comida para o fronte, e você tem também as mulheres que se fardaram, se armaram e foram com as tropas lutar. Quer dizer, isso em 1932. Você ter mulheres jovens trabalhando, voltando para casa tarde da noite do trabalho, é muito importante. Isso em 32, né? E aí a gente está falando da participação da mulher especificamente, mas fala, inclusive, acima de tudo, que foi uma revolução
bem democrática, não só com a participação da mulher, mas inclusive com a participação do negro, da criança. Sem dúvida nenhuma. Bom, os negros, além do batalhão Legião Negra que você tinha um negro totalmente inserido nas tropas da Força Pública e totalmente inserido nas tropas do Exército Brasileiro. Um dos líderes da Revolução era negro. Exatamente. O coronel Palimércio de Rezende, ele era braço direito do general Euclides Figueiredo, que era o comandante militar, né? Então, quer dizer, na Segunda Guerra, você vê lá nos Estados Unidos a segregação que tinham entre as tropas, né, os brancos e os negros. Era uma coisa tenebrosa. E em 1932, São Paulo já estava lá dando exemplo de como isso não existia, né? Não é que era pouco, não tinha. Então você tinha a participação total dos negros, né? E é uma participação que até hoje é celebrada, né? É o que eu digo, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, deveria fazer as pazes com a própria história. Na próxima reportagem amanhã, vamos ver o sistema de financiamento das forças de resistência ao cerco das tropas getulistas. E para falar um pouco mais do acordo do Mercosul com a União Europeia, no nosso estúdio, o deputado Frederico Dávila, do PSL. Bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. Obrigado. No Jornal da Assembleia, segunda edição. Deputado, o senhor vê com bons olhos este acordo, mas quando se fala em 10 anos, né, para ele produzir frutos, não é muito tempo para o Brasil, que está aí andando de lado na economia, quando se fala num crescimento abaixo de 1% do PIB? Não, porque são 10 anos até a conclusão e não para ele produzir frutos. Sim. Vamos fazer aqui uma analogia no mundo rural, né? Sim. Uma laranjeira, mais ou menos 4 anos e meio para ela dar frutos. Sim. Antes disso, ela não dá frutos. O acordo começará a dar frutos assim que forem assinados todos os termos de acordo com o Parlamento Europeu e com os demais parlamentos do Mercosul que foram incluídos nessa discussão, nesse acordo. Então, não é porque ele demorará 10 anos Sim. que serão 10% a cada ano. Sim. Tem elementos aí que são muito mais prementes, como nós já falamos aqui antes de começar o programa, na questão do frango, da soja, do milho, do próprio etanol, que a Europa ainda não conseguiu achar uma fonte de oferecimento constante, né, de fornecimento constante para motores a combustão, como é o caso do etanol. Sim. A Europa ainda roda muito com gasolina. E com diesel, inclusive, né? E óleo diesel. Nos sim. carros, inclusive. Exatamente. Tá. Por que dessa resistência? E como um acordo celebrado nesses moldes pode destravar, digamos, os mercados? Muito simples. Porque nós precisamos de muitas coisas que eles produzem e nós precisamos de muitos produtos e eles precisam de muitos produtos que nós produzimos. Sim. Eles não têm uma condição climática igual à nossa, eles não podem fazer 2 safras por ano, eles precisam de uma regularidade de fornecimento de certos produtos e nós conseguimos dar essa segurança para eles. Sim. E nós estamos falando aí de um universo de 330 milhões de habitantes, que é o bloco europeu. Então, nós estamos falando aí de 50% a mais do que a população brasileira. Dessa forma, nós temos uma série de equipamentos, principalmente, que eles fabricam, bens de capital, que nós precisamos para nos desenvolver tecnologicamente, industrialmente, enfim, que hoje chegam aqui com custos muito altos em relação a tarifações alfandegárias e também estaduais e que por si só
essas tarifações e esses impostos acabam tirando a competitividade do próprio produto que vai sair daquele equipamento ou daquele conjunto de equipamentos que nós traremos lá de fora. Sim, no caso do Brasil, que é um grande exportador de commodities, não há também um risco de, digamos, arrasar a indústria nacional por conta da importação mais barata de implementos, de equipamentos, de máquinas e as commodities sempre variando de acordo com o mercado, ou seja, se há maior procura, elas aumentam o preço. Não. Isso não poderia acontecer? Não, porque é o seguinte... é um temor, né, da parte industrial com relação a isso. Mas aí nós temos que ver. O temor é por causa dos problemas ou das virtudes da matriz brasileira? As nossas competências, né? O que tira a nossa competitividade? Sim. Não é a capacidade da indústria, é o encargo que ela carrega nas costas. Sim. Por que nós aqui, estamos na TV Assembleia, o telespectador que está nos assistindo agora, ele está pagando lá 25% de ICMS sobre energia elétrica que está acionando o televisor dele lá. Como é que pode? Lá no ABC, o pessoal da indústria automobilística que está dobrando chapa, fazendo solda, torneando rodas, peças, blocos de motor, pagar os mesmos 25% que nós estamos utilizando aqui. Daqui a pouco o pessoal que sair do serviço vai tomar uma cervejinha ali no bar do lado. O bar está pagando os mesmos 25%. É um absurdo. Então, o que tira a competitividade da nossa indústria? É o nosso sistema fabril ou os encargos que nós carregamos? Primeiro que eu falei aqui foi o custo da energia, né? O imposto sobre energia. E o segundo, sem dúvida nenhuma, é a questão trabalhista, que é um verdadeiro pesadelo no ambiente nacional de negócios. Sem amarras, estaria preparado o Brasil para exportar mais? Eu tenho que lembrar que a nossa balança comercial foram 239 bilhões em exportações, 181 bilhões em importações, com um saldo de 58 bilhões de dólares, o que é um dos maiores, né, dos últimos tempos. Mas a gente tem que levar em conta que, com a economia internamente deprimida, os empresários aproveitaram o câmbio e exportaram mais, fizeram um esforço de exportação. Teria o Brasil possibilidade de aumentar suas exportações? Ele tem produto para isso? Tem, muito simples. Questão de soja, milho, do complexo soja e milho. Sim. Nós poderíamos mandar para fora muito mais frango, porco, vamos dizer, a carne de suíno, a carne bovina, ovos, processados já, sim, pronto, do que mandar com valor agregado, o grão in natura, como acontece boa parte hoje. Não que nós não façamos, mas de novo, o que tira a nossa competitividade? Questão trabalhista, questão fiscal e questão logística, que são os fatores que o nosso presidente está tentando enfrentar da forma mais ágil possível, justamente para que esse círculo se feche, sim, de modo que o país se torne competitivo de forma duradoura e não com voos de galinha, como a gente viu até então, sempre estimulados por medidas artificiais que produzem uma melhora momentânea e, na sequência, acontecem depressões grandes, como foi o caso aí, do caso do PSI, do último governo, que foi muito bom naquele momento e causou um custo enorme para o país que nós estamos pagando até hoje. Deputado Frederico Dávila, os brasileiros de São Paulo estão ávidos por saber o que impacta esse acordo do Mercosul com a União Europeia para o estado de São Paulo, que é um estado industrializado, o senhor que bem conhece alguns setores da agricultura. No caso do açúcar, o Brasil já é um player internacional. O etanol, embora a produção seja muito alta, mas o consumo interno também é, portanto, até etanol se importa aqui, né? Até etanol se importa. Mas o que falar desses produtos? É possível alavancar e rapidamente, haja vista que o que temos de usinas paradas, endividadas aí, é possível movimentar essa máquina, colocá-la para funcionar em pouco tempo, até porque uma safra de cana é um ano, né? Praticamente aí o plantio e a colheita. Na verdade, as usinas quebraram
essas que quebraram, infelizmente, não é culpa dos usineiros. Um ou outro pode ter tido uma má gestão, sim, mas sim culpa do governo anterior, que represou o preço dos combustíveis por 7 anos consecutivos. De novo, segurou-se uma situação artificial e na hora que você trouxe ela à realidade, aconteceu o que aconteceu. Então, na verdade, como é que você pega e fica utilizando do Tesouro para cobrir uma diferença que existe no mercado internacional, consequentemente, a gasolina não podendo ser reajustada, o álcool também não podia, e o setor deixou de ser rentável, muito simples. Quem estava capitalizado, quem estava com investimentos pagos, conseguiu se sair muito bem. Quem estava numa situação de pagamento de investimento, de ampliação, confiando que uma hora esse fato pudesse ser resolvido, acabou tendo aí um revés muito grande no âmbito da sua atividade. Sim. Então, nós não podemos pegar e generalizar dizendo que a culpa é do setor sucroalcooleiro, que foi incompetente. De novo, né? Um ou outro pode ter sido incompetente na administração, sim, mas a maioria não é. Bom, para encerrar, deputado Frederico Dávila, nem bem o acordo ainda não foi, de fato, sacramentado pelos parlamentos dos países, né? Mas a França já disse que não está preparada, né? A novidade é a França que tem uma tradição agrícola também, tal e qual o Brasil, né? Diz que não está preparada, porque lá os agricultores são muito dependentes ainda de subsídios. O senhor que tem aqui, né, um trabalho com a agricultura, a Frente Parlamentar da Agricultura e Irrigação, acha que vai ser um momento de instigar a produção, a produtividade em São Paulo e fazer frente a novos contratos com parceiros internacionais, jogar os nossos produtos brasileiros aqui de São Paulo mundo afora, deputado? O senhor está otimista? Muito. Primeiro porque São Paulo tem uma cesta de produtos muito vasta, muito grande. Então, em São Paulo, você pega, eu sou capaz aqui de elencar por região várias vocações regionais, sim, na matéria de agricultura. Então, nós temos aqui São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, com a uva, nós temos a piscicultura em Santa Fé do Sul, nós temos a banana no Vale do Ribeira, a parte de soja, milho no sudoeste do estado, que é a minha região. Você tem a questão do leite ali na região de Mococa, sim, a cana no meio do estado muito forte, a laranja na região de Matão e Bebedouro, enfim, a pecuária, inclusive, pecuária ali no Pontal do Paranapanema, o café ali na região de Espírito Santo, Pinhal, São João da Boa Vista, Mogiana. Então, São Paulo é muito... A Franca tem muito, a Casa Branca, muita batata. Aqui no Mogi das Cruzes e região aqui, os HFs e LFVs. Sim. Então, nós temos aqui uma grande cesta de produtos agrícolas dentro do estado de São Paulo. Então, eu tenho plena certeza que vai ser muito positivo, não só para o Brasil, mas como para São Paulo, uma vez que nós temos essa vastidão de produtos agrícolas a serem oferecidos para o mundo. A França, como de praxe, sempre gostou muito de reclamar. O francês é conhecido por reclamar, ele reclama na Europa, ele reclama fora da Europa, ele reclama entre si, ele reclama no seu bairro, na sua casa. Não seria diferente agora. Não seria diferente agora, mas eu quero dizer, aproveitando aqui do gancho e da brincadeira, a França tem produtos exclusivos, que são da cadeia agrícola, que são, não tem equivalente em lugar nenhum. Não adianta você querer comparar um queijo Brie, Camembert, Vacherin, fazer em outro lugar, você não consegue. Você não consegue. A própria espumante da região de Champagne, você não consegue fazer em outro lugar. Vinhos franceses não consegue fazer em outro lugar. O complexo lácteo francês é uma coisa assim inacreditável. A quantidade de queijos que eles têm é uma coisa incrível. E não adianta você falar, olha, eu fui lá assistir lá como é que eles fazem, etc e tal, vou trazer tudo para cá, vou trazer até o técnico. Não faz. Não faz porque é o conjunto. Sim. É o conjunto. É a pessoa, é a condição climática,
é a condição que foi criada a vaca, o pasto, enfim. Eles têm muito a ser explorado, mas como eles têm esse lado de sempre reclamar, não haveria de ser diferente. Voltaremos ao tema. Muito obrigado pela sua entrevista, deputado. Foi um prazer conversar com o senhor no Jornal da Assembleia. O prazer é meu. Um abraço. Obrigado. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Assembleia. Você também pode assistir a nossa programação na internet pelo YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.